Bom, tô ao vivo. Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, transmitido pela página Força, Glória e Tradição. Você sabe, a melhor cobertura do Flusão é aqui. Esperar um pouquinho a galera chegar aí, a nossa querida audiência. Dar aquele boa noite pra galera chegando. Você que tá chegando aqui na nossa live, deixa o seu boa noite, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, grupos de Zap, grupos de Facebook, enfim, isso é muito importante pra gente aqui do Força, Glória e Tradição, né? Porque isso aumenta o alcance da nossa página. Nós acho que somos um grupo de comunicação amador, né? É uma página feita por torcedores, não necessariamente por jornalistas. Temos alguns jornalistas na nossa equipe, nosso grande amigo Maxi Pimenta, um grande abraço para o Maxi Pimenta, do Revista Esportiva, nossa comentarista, a Lívia, também é jornalista e tal, mas, né, no todo, assim, nós somos apenas simples torcedores, como o Antônio Marcos, que está chegando aqui e dizendo: já me associei, é isso aí, galera, faça como o Marcos. E o assunto de hoje, gente, é justamente isso, a questão da associação. Falar um pouquinho sobre essa campanha, o É pelo Flu, que me parece uma campanha bem bacana. Eu queria comentar alguns aspectos dessa campanha, que eu acho que são aí os mais importantes. E, é claro, bater aquele papo gostoso aqui com essa audiência privilegiada que é a torcida tricolor. Tá bom? Rubens Mesquita chegando aqui, dando boa noite pra galera. Renato Batista Oliveira falando aqui do Henrique. A gente pode falar um pouco disso. Tá bom, Renato? Obrigado pela sua audiência. O Enimilson Alves dando boa noite. Nosso grande amigo Diogo Pandeiro Arte, também aqui comunicador da nossa equipe. Um abração para você, Diogo, que fez uma música aí bem bacana, um jingle não oficial para a campanha aí é Flu. Dá uma olhadinha aí na nossa página. Excelente música do nosso talentoso músico e comentarista Diogo Pandeiro Arte. O Emerson de Castro, a Sandra Regina, Marcelo Martins, a galera, nosso bate-papo. Hoje eu queria comentar essa campanha pelo Flu, né? Deu uma oscilada aqui na internet. Gente, eu tô com um problema. Eu tô com várias panes aqui na minha casa. Essa quarentena não tá sendo nada boa pra mim, tá? Eu tive uns problemas financeiros e a minha casa ficou com uma obra inacabada, aí deu infiltração, deu um problema na parte elétrica, o lugar onde eu fazia as lives deu ruim, depois eu fiquei doente, tive um problema de rim, enfim. Essa quarentena não tá sendo boa pra ninguém, em nenhum aspecto, e pra mim não poderia ser diferente, né? Também tô nada bem, assim. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa da campanha É pelo Flu. O primeiro aspecto, gente, que eu gostaria de ressaltar nessa campanha é o seguinte: começa pela hashtag. Cara, a hashtag, basicamente, assim, todo mundo usa hashtag, mas assim, de um ponto de vista geral, o que é a hashtag? A hashtag é uma ferramenta básica, mas uma excelente ferramenta para isso que está acontecendo agora. Para uma campanha de marketing e engajamento, o quê? Engajamento no ambiente das redes, ou das chamadas mídias sociais, né? Redes sociais, mídias sociais, que né, nesse mundo super tecnológico da internet, nessa mudança nos padrões de comunicação, o smartphone, enfim, a jogada é a seguinte, meu irmão. Ela é uma ferramenta importante hoje do marketing. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz aqui alguns programas, não sobre hashtag, óbvio, mas falando um pouco da hashtag que era usada pelo Fluminense, que era o hashtag Seja Sócio, né? Que era uma hashtag usada por outros clubes, e inclusive essa hashtag, ela acabava caindo em outras páginas de outros clubes. E, portanto, ela não cumpria essa função de angariar, de arregimentar pessoas dentro de um mesmo assunto, para que ele possa ganhar aí volume, proporção,
possivelmente figurar em algum trend, ou do Google, ou enfim, do Twitter. São ferramentas bastante usadas, enfim. Né? Eu cheguei a mandar um e-mail pro Fluminense falando sobre isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma hashtag singular, uma coisa que seja própria, nossa, né? Para poder o que conseguir recrutar, né? Agregar em torno dessa internet o público tricolor para que nós possamos tocar, né? Direcionar melhor, definir melhor, ter mais precisão nessa coisa da propaganda, da internet, do marketing virtual. Não tô aqui, pelo amor de Deus, meu e-mail não foi nem respondido pelo marketing do Flu. Não tô aqui dizendo que foi por minha causa que o negócio mudou, longe disso, né? Pra falar a verdade, acho até que não, tá? Eu sequer fui respondido. Mas os caras tiveram lá competência para entender isso. Isso é muito bom, né? Porque no passado o Fluminense tinha muitos problemas com o marketing. E parte do problema, do afastamento da torcida e do clube nas últimas gestões tem relação com a comunicação e com o marketing, né? E com o mau uso, digamos assim, dessas novas ferramentas que são importantíssimas, certo? Então esse negócio da hashtag ponto para o marketing, ponto para essa diretoria atual, que já dá para ver que é bem melhor que as anteriores, certo? Nada contra as outras também, né? Mas é só aqui um comentário de torcedor. Eu, pelo menos, não gostava, né? Então, gente, parece com isso, com o negócio do Xamã, até com algumas campanhas do ano passado, né? Algumas ações, treino aberto, né? Os shows em Laranjeiras, agora, por causa dessa pandemia, o show do Xamã, que não é o meu estilo de música, mas é um cara que tem muito sucesso nesse mundo novo aqui, né, que é a internet. Enfim, você vê que as coisas começam a ficar diferentes, né? Ou seja, o marketing e a comunicação nessas novas mídias, né, hoje configuram aí um importantíssimo canal de transmissão e diálogo com o público, certo? E uma outra coisa, gente, que a gente sempre debateu aqui, e mais uma vez ponto pro Mário, ponto para a nova diretoria, correto? Foi essa questão aí que eles entenderam uma coisa básica. O clube de futebol, tá? Um clube de futebol, diferente das outras empresas, digamos assim, ele tem publicidade gratuita. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma coisa que parece que é difícil um dirigente de futebol entender e parece que a diretoria do Fluminense atual tá entendendo. Diferente da Unimed, que tinha que pagar para ficar na nossa camisa. Diferente de uma loja do varejo, como as lojas americanas, ou a Havan, né, que é uma marca que tá, do varejo aí que tá muito famosa. Esses caras, eles têm que pagar para ter um espacinho na televisão, que é caro. Uma inserção, sei lá, no horário nobre ali da emissora de maior audiência do Brasil é caro pra caramba. O clube de futebol, minha gente, é a única empresa que tem uma mídia especializada naquilo e que faz publicidade gratuita, né? Então, uma campanha como essa, que consegue mobilizar pessoas, agitar, que gera engajamento, que gera assunto, que gera furdunço, etc e tal. Vídeo que é lançado, foto, hashtag, isso, aquilo, banner, pra lá, pra cá. Isso gera uma fumaça que vira o quê? Vira notícia. Vira notícia nos portais, vira notícia nos jornais, nos telejornais, né? Essa fumaça vai chegar lá. E isso vira o quê? Vira publicidade gratuita. Meu Deus, publicidade gratuita. Os clubes têm publicidade gratuita. E os clubes no futebol brasileiro, eles exploram muito pouco isso. Então eu estou muito feliz que essa gestão tenha entendido uma coisa que aqui no Força, Glória e Tradição a gente sempre falou, tá? Tô dizendo aqui que nós somos
os donos da verdade. Muito pelo contrário, você, torcedor tricolor, conhece todo mundo. Conhece o Paulo, o Leandro, o Renato, eu, a Lívia, todo mundo que fala aqui, o nosso amigo Max Pimenta. Ninguém aqui é dono da verdade, nada. A gente aqui o nosso programa é um programa popular, né? A gente fala a língua do povo, fala com o povo, dá espaço para todo mundo. E aqui a gente não é cheio de mar, né? A gente nunca se colocou aqui como dono da verdade. A gente simplesmente tem a fala sincera do coração do torcedor, certo? E a gente sempre falou isso aqui. Isso sempre foi uma bandeira do Força, Glória e Tradição, cara, né? Pô, gente, o clube de futebol é a única empresa, é o único CNPJ, é a única pessoa jurídica que tem publicidade gratuita. O resto, se você vê alguma empresa sendo falada num telejornal, é porque aconteceu alguma coisa. Como a empresa lá da mineração que estourou a barragem e destruiu lá uma cidade, depois destruiu a outra em Minas Gerais. Ou seja, é publicidade negativa. E o clube, não. Então, se você tem essas ações, como aí o É Pelo Flu, cara, isso é sensacional. Tem que saber usar esse instrumento, tá? Vou dar uma lida aqui na galera que eu já vi que tá bombando. Eu acabei me alongando demais. O Reinaldo Araújo, de Barra Mansa, mandando aqui os seus saudações tricolores. O Rui Guerra tá falando aqui sobre alguma coisa sobre pandemia e doença. Eu sinceramente não sei informar para você, meu querido Rui Guerra, mas obrigado pela sua audiência. O Reginaldo Duarte dando boa noite, ele é de Miracema, Rio de Janeiro. E o Antônio Marcos aqui elogiando o marketing do Flu. E ele que é de Barra Mansa, se não me engano, ali perto de Volta Redonda, sul do estado fluminense. Um abraço para toda a torcida tricolor do sul do estado do Rio de Janeiro. Bom, uma outra coisa positiva que eu tenho visto aí nessa coisa, repito, desculpa ser repetitivo e até chato, gente, é que o Fluminense vem vinculando essas campanhas de marketing à questão filantrópica, social, com o caso ali do Fred, foi bem bacana, né? E por quê? O entretenimento do mundo moderno e a forma, né, como ele é marketado, digamos assim, divulgado, ele sempre é uma tendência do marketing, né, atrelar ali certas marcas a determinadas causas nobres, como as causas filantrópicas, às vezes questões sobre meio ambiente, sei lá. É muito comum você ver uma empresa, né, compre faça o cartão quilômetro de vantagem, aí você abastece e não sei quantos quilômetros, ou não sei quantos reais em gasolina, a gente planta uma árvore, né? Ou seja, está sempre associado a alguma causa filantrópica de impacto social, né? Então, o mundo do consumo e também o mundo do consumo de entretenimento, que é o futebol, vem se vinculando cada vez mais a isso. E é legal ver o marketing do Fluminense entendendo isso, tá? Enfim. Queria falar mais um monte de coisa, mas com medo aqui O João Santos tá dizendo aqui que eu estava ausente por um tempo. Pois é, o João Santos, desculpa, acho que eu errei seu nome. Pois é, João Santos, eu tive uns problemas, cara, e até de saúde, não foi aquela doença que tá aí agora, tá? Mas os problemas e tal, fiquei um pouco afastado mesmo. Mas tô aqui na página, trabalhando firme e forte com os meus companheiros. Pra falar nisso, vocês já devem ter visto aí o nosso programa, o Resenha Raiz Tricolor, bombando, né? Participei de alguns, vou continuar participando, trabalhando, né? E é um programa bem bacana, né? Mais uma inovação aí nossa, né? De trazer um programa com uma linguagem diferente, enfim, a gente está sempre tentando criar ideias. E sobre isso, gente, essa coisa do entretenimento, marketing, a noção, né, essa coisa de atrelar uma campanha
o consumo, a certas causas filantrópicas. Isso é muito importante, né? Porque quando as pessoas falam em clube empresa, dificilmente as pessoas falam em pensar como uma empresa. E isso também é uma bandeira nossa aqui do Força e Glória. Por exemplo, qualquer empresa, ela se pensa politicamente como uma empresa, né? Então a gente observa que o futebol, às vezes, ele é muito afastado, né, dessa mentalidade política empresarial. Eu já falei aqui várias vezes, né? Se você pegar o Banco Central, quem está lá, né, é a Febraban, são os representantes dos bancos privados. Não estou falando mal dos bancos e nem da política, tá? Por quê? Porque isso acontece em qualquer lugar do mundo, isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso é o mundo, nosso mundo, a economia moderna, capitalista, funciona dessa forma, né? A influência das empresas na política. E o futebol, cara, ele mexe com a paixão, mexe com o povo, é importante para a cultura, né? Gera emprego, é um negócio, é um grande negócio, é um negócio milionário, né? Movimenta muita grana, gera empregos. E você não vê os clubes pensando dessa forma. As federações, quantos eventos de federação ou da Confederação Brasileira de Futebol existem para pensar o futebol brasileiro? São pouquíssimos. E de pouca repercussão. Muita limitação. Né? São eventos muito limitados. Né? Não se usa a ciência, as diversas áreas do conhecimento para pensar o esporte, e especificamente futebol, a relação entre esporte e cultura, esporte e economia, esporte e consumo, esporte e mercado, futebol e mercado. Né? O próprio sócio torcedor é isso, né? É um produto ali que o clube tenta vender. Né? Então, cara, se não fosse a pandemia, eu ia participar de um congresso organizado por torcedores na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá por uma cátedra ligada à Unesco, para a gente falar sobre futebol, consumo, cultura, mercado, economia, os problemas do futebol brasileiro, com pessoas de várias áreas, vários torcedores, pessoas que vivem o futebol, o lado social do futebol. Enfim, por quê? Porque essa iniciativa simplesmente não existe entre as pessoas que comandam o futebol. E aí lá a gente vai tentar pensar e criar ideias. São grandes ideias, são as melhores ideias, nós alcançaremos a verdade? Não, mas o que importa é que a gente está pensando. O que importa é que a gente está tentando ter ideias, né? O que importa é que a gente está tentando. É que nem essa diretoria agora do Fluminense. Tudo isso que ela está fazendo vai dar certo? Nós não sabemos. Mas o que importa é o quê? Que os caras estão tentando coisas boas. E se der certo, cara, porra, tomara que dê certo. Todo mundo vai torcer para dar certo, para chegar a 100 mil sócios, né? Mas se não chegar, porra, os caras tentaram. Isso já é positivo. Isso já é melhor do que o que vinha sendo feito antes. Essa é a questão, entende? Então eu tô fazendo aqui, vocês sabem que nós somos independentes. Quando tem que criticar, a gente critica. Tá chegando aqui Jaqueline Aleixo, da nossa equipe aqui, Força e Glória. Boa noite, minha amiga Jaqueline. Tá? Então todo mundo sabe que aqui a gente é independente, a gente critica quando tem que criticar, a gente não tem papas na língua, a gente é gente do povo, torcedor. E agora eu tô elogiando mesmo, tô falando bacana, bem legal. Né? É uma campanha que tem tudo para dar certo. Por isso aí que eu falei, a coisa da hashtag, que parece um detalhe bobo, mas a gente errava e isso é uma ferramenta importante, né, para esse marketing de rede. A questão aí de explorar, de jogar essa fumaça, as redes sociais e tal, isso vira uma publicidade gratuita, explorar isso que eu chamo de publicidade gratuita. Essa vinculação de campanhas às causas filantrópicas, né, sempre com uma valoração moral. Enfim, né, acho que um pecado hoje do futebol, nisso que a gente estava falando, que o futebol não se pensa, fala-se muito em clube, empresa, mas não se pensa politicamente o clube como uma empresa, né, nem as federações. Onde é que você já viu think tank? Qualquer grupo,
qualquer setor de mercado, seja a indústria, seja o setor bancário. Recentemente agora o agronegócio vai criar um canal de TV, né? Ou seja, os caras criam think tanks, né? Que no mundo empresarial chamam think tanks. São lugares onde você contrata diversas pessoas de diversas áreas da gestão, economia, direito, isso, aquilo, ciências sociais, serviços sociais, enfim, diversas áreas. Para quê? Para pensar, para criar ideias, para tentar influenciar a sociedade. Tem algum think tank de futebol? Você conhece algum clube que tem algum think tank? Sempre falei isso aqui. Tem 200 milhões de páginas aí sobre futebol, sobre clubes. Por que uma federação, um clube não pega isso e tenta desenvolver esse trabalho de think tank, de criar ideias, de discutir com a sociedade, né, de levar certas ideias para a sociedade, no caso aqui para as torcidas. Então o futebol é muito atrasado, né? Eu penso muito em... Eu estava tentando organizar isso com um amigo meu lá na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudei, me formei, da gente criar esse fórum independente para pensar os problemas do futebol brasileiro. Porque isso não vai partir de clube, são iniciativas muito pálidas, muito superficiais diante das demandas do futebol brasileiro. Então eu tô feliz, cara, tô feliz porque muitas coisas que a gente reivindicava aqui, que a gente... o Luiz Carlos está falando aqui que o Mário está fazendo um bom trabalho, eu também acho. O Vinícius Bandeira dando boa noite. Muitas coisas que a gente reivindicava aqui, falava, fazia fumaça, né? E desculpe, só a gente, né? Porque a imprensa esportiva peca muito, principalmente a grande mídia. A grande mídia é muito superficial. Ela não fala dos verdadeiros problemas do futebol brasileiro, etc. Enfim, eu fico feliz que tudo isso esteja acontecendo e vou torcer muito para essa campanha dar certo, porque vai dar. Eu ia falar mais coisas aqui, já anotei um monte de coisa, fiz uma pauta dessa vez, mas não vou falar, senão eu vou me alongar muito. Aí o Edson tá falando aqui, por que a FERJ não faz isso, né? Eles precisam mais que todos. Pois é, a FERJ é um atraso, desculpe. A FERJ é um atraso. É um atraso do futebol carioca, que já foi o mais atrativo do país, etc. Hoje, a FERJ fica ali pertinho, né, do Maracanã, pertinho ali. Eu passo em frente à FERJ, eu olho assim, pô, isso aqui poderia ser, pela tradição, pelo peso, pela mídia que tem o futebol carioca, isso aqui poderia ser o centro de salvações, não só do futebol carioca, mas do futebol brasileiro. Se fosse um lugar feito para pensar o futebol, para pensar todas essas questões que eu falei aqui, futebol e economia, futebol e sociedade, futebol e consumo, enfim, né? Mas, sei lá, parece que a FERJ cuida de tudo, menos do futebol, né? Assim, o Campeonato Carioca há anos já é um calvário pro torcedor. A gente assiste só porque a gente é fanático, a gente quer ver o futebol, a gente quer ver o nosso clube, né? Mas se a gente perguntar por aí o que acham do Campeonato Carioca, meu Deus, assim, há anos, né, o futebol carioca vem caindo né, de prestígio no público carioca e de todo o Brasil, porque ele é transmitido para outros estados onde os clubes do Rio têm torcida. Ninguém faz nada para reverter essa situação, ou seja, não tem interesse mesmo em resolver, ou pelo menos pensar os problemas, ou tentar resolver os problemas do futebol carioca. O Osmário Gonzaga, que chegou aqui agora, que é de Itamaraju, na Bahia, ele me lembrou uma coisa, cara, uma outra bandeira do Força e Glória, essa é importante aí, esquecendo. Ontem eu vi um vídeo e uma postagem sobre essa campanha pelo Flu, outra coisa que a gente sempre militou aqui, a gente sempre fez um barulho, a fumaça, esse plano de R$ 9,90 era muito mal vendido, né? Que ele tinha que ser vinculado a essa coisa do torcedor que está mais longe do Fluminense fisicamente,
né, que é perfeito para quem mora fora do estado, que poderiam criar uma linguagem, uma estratégia de venda, né, para esse público que está fora do estado, até como um instrumento, de repente, de tentar criar meios de engajamento e aproximação do torcedor. Várias coisas poderiam ser feitas com esse de R$ 9,90. Ah, mas ele não dá direito ao desconto. Sim, não dá direito ao desconto no ingresso. Mas de longe, o torcedor ele pode o quê? Participar do clube, patrocinar o clube que ele ama. Isso tem um valor moral, sentimental muito grande, né? O cara pertence ali, tem uma coisa do pertencimento, principalmente para quem está longe do Rio de Janeiro, isso é importante. Tem uma carteirinha do clube, mas não só a carteirinha, né? Essas coisas também desses grupos, né? Como se fossem torcidas organizadas, eu não sei mais como é que chama hoje, o pessoal chama de movimento, às vezes não chama de movimento, às vezes chama de torcida, enfim. Mas eu vi várias torcidas aí pelo Nordeste do Brasil, né? Falando ali e tal, pô, a gente aqui é pelo Flu e tal, os caras juntos com a hashtag, lá com a campanha, falando, a galera muito feliz de ser Fluminense. E a pessoa longe do Rio de Janeiro, longe de Laranjeiras, fisicamente, estava muito próxima com o coração. Era isso. Quantas vezes a gente falou isso aqui, graças a Deus está acontecendo. Sabe? Né? E esse de R$ 9,90, por exemplo, sei lá, poderia ter uma coisa do tipo, a cada 6 jogos o cara tem direito a um ingresso, né? Aquele de 75 é todo jogo, 100%, aí tem as condições lá, se o Fluminense for mandante, sei lá, podia ter uma coisa nesse de R$ 9,90, ó, pra não dizer que não tem vantagem em nada, a cada, 6 jogos do Flu como mandante, você tem direito a 50% de desconto. Porque esse de R$ 9,90 é bom para quem tá como eu aí, que tá passando por problema financeiro e quer ajudar o clube. Eu tinha aquele de 100%, mas tive que desfazer, infelizmente. Esse até me chatei um pouco. Mas esse de R$ 9,90 ele pode ser trabalhado de várias formas, né? Essa, por exemplo, né? A cada 6 jogos do Flu, cara, porque e de outra forma, e não só para quem tá longe do Fluminense fisicamente, como por exemplo morando em outro estado, esse de R$ 9,90 ele pode servir para aquele torcedor que tá sem tempo. Eu, por exemplo, já teve fase da minha vida de eu não conseguir ir ao estádio, não é porque eu tava sem dinheiro, é porque eu não tinha tempo. Trabalhava à noite, no horário dos jogos, na maioria das vezes. Trabalhava final de semana. Né? Hoje eu não trabalho mais. Mas quando eu era novo, ali tinha meus 16, 17, 18 anos, 19, eu tinha mais tempo e tal, mas teve uma época da minha vida, tem mais tempo que hoje, claro, mas teve uma época da minha vida ali, dos 20 e pouco, que eu trabalhava final de semana direto, não conseguia ir nos jogos. Trabalhava à noite, não podia ir nos jogos. Então esse cara que tá sem tempo, mesmo ele sendo do Rio, ele, posso fazer esse de R$ 9,90. Ainda que eu não esteja no estádio, sacou? Eu tô ajudando o meu clube. Pode ser trabalhado de várias maneiras. Cara, e não é nada. É melhor R$ 9,90 do que R$0. Ainda que o lucro com esse pacote seja baixo, mas também os custos são baixos, assim, né? Num certo sentido, né? Então, ainda que o lucro não seja o melhor, o ideal, é melhor isso do que nada, certo? E eu achei muito legal isso aí. Hoje eu abri a caixa aqui de elogios, mas não é porque eu tô bonzinho, não, é porque o negócio foi legal. Vamos reconhecer isso aí, né? Mandou bem, esse do 9,90, assim, a gente sempre falou isso, cara, tenta vender isso para quem é fora do estado, para criar esse vínculo, porque quem tá lá no Nordeste, quem tá no Norte, quem tá no Sul, não é menos torcedor do Fluminense do que quem é carioca, muito pelo contrário. Eu tenho um amigão no Rio Grande do Sul, né, o Elton Bortolotto, é de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, o cara é tricolor fanático, é fluminense fanático. Ele é tão tricolor quanto qualquer um carioca. Né? E é isso, tá? Então já falei pra cacete,
Agradeço a presença de todos. O Ivanísio Lisboa, nosso grande amigo, sempre com a gente aqui desde o início do programa, dando boa noite para você, meu amigo. O Osmário Gonzaga da Bahia, muito obrigado pela sua audiência. Ele está dizendo aqui, obrigado por defender a bandeira da torcida tricolor, que moramos longe e distante, amamos o Fluminense. É claro, Osmário Gonzaga, é claro, meu amigo, todos nós somos igualmente tricolores. Perto ou distante, com ou sem tempo, todos nós somos igualmente tricolores, né? Isso é muito forte, esse sentimento que nos move, que é o Fluminense Futebol Clube, cara. Isso é uma coisa muito forte que nos une. E todos nós somos iguais no Fluminense. Essa é a ideia, né? Muito obrigado pela audiência. O Luiz Carlos Barreto também dizendo aqui tem que arrumar um patrocínio master e tal. Verdade, a gente vai ter que falar disso nos próximos programas. O Vinícius Bandeira dizendo aqui, no mínimo desconto nas compras de produtos do Flu. Não sei se o 9,90 dá desconto, mas se não dá, fica aí a dica do Vinícius Bandeira. Obrigado aí pela dica. E o Ataíde Freitas, ele é de Irauçaba, no Ceará. Olha só, um abraço para toda a torcida tricolor no Nordeste do país, em especial para o estado do Ceará e mais especial ainda para a cidade de Irauçaba, no Ceará. Tá bom? Então, galera que me acompanha de todo o Brasil, né? Sou o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio e é sempre um prazer falar com essa torcida tricolor do Norte, do Nordeste, né? Das outras cidades aqui do Rio de Janeiro, do estado fluminense, falar com o sul do Brasil, né? Falar com o centro-oeste, né? Porque o Fluminense nos une e todos nós somos igualmente tricolores. Tá bom? Muito obrigado pela honra, pelo privilégio da audiência de todos vocês, da audiência da torcida mais bonita do mundo, certo? E eu fico por aqui. Esse foi o programa Laranjeiras Rádio. Valeu, galera!